Então eu gostaria que vocês me ajudassem a receber com essa energia gostosa que vocês estão tendo aí, ele que vai falar um assunto muito interessante que nós temos de sobra, mas muita gente não sabe. Eu vou deixar ele explicar para vocês melhores. Então uma salva de palmas para o André. Cadê o André? Muito bem, André. Parabéns. Bom dia! Bem-vindos ao futuro. Que energia maravilhosa, contagiante, emocionante estar aqui, recebendo toda essa energia gostosa. Preparamos uma convenção com diversos temas fantásticos para ajudar vocês no seu dia a dia. E o tema que eu trago aqui hoje, é um tema que está em alta no mercado, um tema muito importante. Na verdade, ele tem se tornado uma tendência, porque além de ajudar o meio ambiente, as empresas que praticam esse assunto, elas tendem a ter o seu lucro maior no longo prazo. Eu estou falando em ESG, que é uma sigla formada pelas letras iniciais de 3 palavras em inglês, que são Environmental, Social e Governance. Traduzido fica ambiental, social e governança. O tema ESG, ele foi criado pelo Pacto Global da ONU, juntamente com o Banco Mundial. Lá em 2004. Primeiramente, ele foi chamado de Who Cares Win, que traduzindo fica, quem importa ganha. E ele tinha como objetivo incentivar as 50 principais instituições financeiras do mercado mundial a integrarem fatores ambientais, sociais e de governança no mercado de capitais. Mas o que é ESG? Podemos dizer que o ESG é um conjunto de diretrizes e boas práticas que buscam determinar se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e se ela possui uma gestão adequada. E como ela envolve todo o ecossistema que ela está envolvida, e também conectada com seus stakeholders, que podemos chamar de público de interesse. É uma maneira de avaliar o desempenho de sustentabilidade de um negócio, a sustentabilidade empresarial, e que vão além dos termos financeiros, pessoal. Portanto, o ESG busca determinar se uma empresa é capaz de criar impactos positivos nos termos financeiros, sociais e ambientais. E uma empresa que trabalha o ESG, ela consegue fazer com que seu modelo de negócio e propósito trabalhem para que a empresa tenha o seu lucro alinhado com o seu propósito e eles sejam inseparáveis. Também podemos dizer que o ESG, ele serve como um guia para compreender se as empresas trabalham e entendem. Todas as suas operações e relacionamento, quais impactos elas irão gerar, tanto positivo quanto negativo, e o que elas irão gerar de valor. Portanto, como eu disse, o ESG, ele trabalha basicamente em 3 pilares. Vamos conhecer cada um deles. Environmental, ambiental, representado pela letra E. Ele busca determinar quais impactos as empresas trabalham no meio ambiente, tanto impactos positivos quanto impacto negativo. E o que elas irão fazer para melhorar o meio ambiente, ou até mesmo para manter a biodiversidade.
E como exemplo, nesses pilares, podemos citar: reduzir ou eliminar poluentes, trabalhar com embalagens que não atrapalham o meio ambiente, reciclagem ou descarte de lixo coerentes e responsáveis, alternativas sustentáveis no processo e cadeia de produção. Um exemplo de uma empresa que não trabalhou bem o ESG, e eu vou dar aqui exemplos negativos, nós podemos falar da Vale. Vocês se lembram lá em 2015, o rompimento da barragem de Mariana? Foi o maior impacto ambiental da história desse país. Olha como ficou a imagem dessa empresa. Quantos recursos ela precisou, empenhar para melhorar, se é que podemos dizer, a imagem dela. Agora, e o meio ambiente? Quantos anos ele vai ficar com essa marca? E a sociedade que foi afetada? Já o pilar social, pessoal, ele busca determinar como a empresa se relaciona com seus stakeholders. Podemos chamar de público de interesse, que é qualquer indivíduo ou organização que é afetado pelas ações de uma empresa. Clientes, funcionários, parceiros, concorrentes, fornecedores, imprensa, órgãos governamentais, sociedade como um todo, são alguns exemplos de stakeholders de uma empresa. E como exemplo desse pilar, podemos citar: respeitar e valorizar os direitos e bem-estar dos colaboradores, trabalhar e apoiar a inclusão e a diversidade, ajudar e engajar causas e projetos sociais, interação com comunidades. E um exemplo nesse pilar, negativo também, de uma empresa que não trabalhou tão bem o ESG, principalmente o pilar social, aconteceu ainda esse ano. Vocês conhecem a cooperativa Aurora? Lembra que ela foi autuada pelo Ministério Público por trabalhar com mão de obra análogo à escravidão? Como fica o impacto na sociedade e o impacto para essa empresa? É muito negativo, né? E o pilar de governance, ele busca determinar como a empresa gere a sua administração, como são os seus gestores, a sua direção, como eles trabalham de maneira ética, responsável e transparente, tá certo? E alguns exemplos nesse pilar podemos citar: trabalhar com produtos e itens com informações verdadeiras, remuneração correta para colaboradores e acionistas, relatórios honestos e transparentes, lutar contra a corrupção e lavagem de dinheiro. E um exemplo de uma empresa que não trabalhou o ESG, muito menos o pilar de governança, essa está no nosso meio. Essa todo mundo conhece. Qual empresa estou falando? Americanas. No começo desse ano, Sérgio Rial saiu lá do Santander, assumiu como CEO da Americanas, e ele viu inconsistências contábeis no balanço dessa empresa. Em poucos dias jogou no mercado, e a história vocês já conhecem. É uma empresa que ela estava fraudando, não estava sendo transparente com seus relatórios. Por quê? Sempre mostrando que a empresa estava saudável para o mercado de ações funcionar e elevar o valor dessa empresa lá em cima. Então essa empresa aí hoje respira por aparelhos, não sei se volta, mas por trabalhar de forma desonesta. E aí vocês vão me perguntar: poxa vida, André, o que a loja 100 tem a ver com tudo isso? Tudo. Alô, alô? Vamos ver o que fazemos nesses 3 pilares. Ambiental, geração de energia limpa, reduzindo a pegada de carbono. Conhecimento de vocês que nós temos a maior fazenda de produção de energia limpa no nosso depósito, suspensa do país. É a maior fazenda de energia limpa suspensa do país. Onde? Alô, som, ok? Onde hoje nós temos também 94% das nossas lojas
produzindo energia fotovoltaica. 6% ainda não produzem, por alguma dificuldade técnica, como sombra, etc., mas todas geram energia limpa. 100% do nosso consumo é de energia limpa. Só para vocês terem uma ideia, hoje a energia que produzimos é o suficiente para gerar energia para uma cidade com mais de 10 mil habitantes, 24 horas por dia, ou mais de 44 mil pessoas. Produzimos por ano 1 gigawatt de energia limpa. Isso equivale em reduzir a nossa pegada de carbono em 600 toneladas por ano. Gente, é muita coisa. Isso equivale a quase 4 mil árvores. Olha que atitude bacana. Além disso, nós temos uma iluminação dimerizadas, todas com lâmpadas em LED. As lâmpadas de LED, além de serem mais econômicas e com uma iluminação muito mais parecida com a iluminação natural, elas duram muito mais, necessitando muito menos frequentemente o seu descarte, ou seja, eu não vou poluir a natureza. Além disso, elas são dimerizadas, ou seja, conforme a sua necessidade, a iluminação regula automaticamente, reduzindo o seu consumo de energia. Descarte de materiais para reciclagem de forma correta e coerente. Todas as vezes que vocês têm lá na loja produtos que vocês transferem, que virou sucata, madeiras, placas de forro, lâmpadas, vocês não podem descartar lá na loja. Então, toda vez que vocês fazem a logística reversa disso, a empresa dá a destinação correta desse material. Além de não poluir e impactar o meio ambiente, nós ajudamos cooperativas que vivem disso. Além disso, nós temos a preocupação com a sustentabilidade do planeta. Todos vocês já conhecem ali o nosso centro administrativo. Temos um bosque lindo, maravilhoso, com centenas de milhares de árvores nativas da Mata Atlântica. Um lago maravilhoso. É tão gostoso ficar lá, fazer uma caminhada lá, a vida acontece, né? Então a gente se preocupa com a diversidade do planeta. Geração de água para reuso. Toda vez que chove, aqueles imensos telhados aqui do nosso depósito, eles canalizam a água para uma armazenagem, nós utilizamos ela para reuso, não impactando o sistema público de fornecimento de água. Assim como, lá dentro no nosso imóvel, nós temos dezenas de poços, me perdoem, perfurados lá para gerar água. Nós conseguimos armazenar mais de 2.200.000 litros de água, não impactando o sistema público de fornecimento de água. Agora, vamos levar vocês lá para o mundo de vocês, lá para a loja. Vamos ver o que nós fazemos lá. Lembra que eu falei de geração de energia limpa? Tiramos nossa pegada de carbono em 600 toneladas por ano. Hoje, 94% das nossas lojas produzem energia limpa, porém 100% consomem energia limpa, que usam daquelas que produziram a mais, o excedente. Iluminação com lâmpadas de LED. Além de ser mais econômica, uma iluminação muito mais agradável, mais durável, não precisando do seu descarte tão frequentemente. Lojas 100% climatizadas. Além de proporcionar frescor, refrescância, o climatizador de ar, ele tem uma economia de 95% de energia se comparado a um ar-condicionado. Além do mais, ele é mais saudável e ajuda as pessoas que têm sensibilidade ou alergia ao ar-condicionado. Coletores de pilhas e baterias. 100% de nossas lojas possuem coletores de pilhas e baterias, onde nossos convidados têm a chance de descartar esse produto lá e nós damos a destinação correta. Ou seja, não impactamos o meio ambiente. Imaginem só vocês, ao longo desses anos todos, quantas centenas de toneladas desse material nocivo ao meio ambiente nós tiramos que poderiam estar poluindo. Descarte e destinação correta de embalagens e materiais. Tudo que vocês transferem da logística reversa, nós damos a destinação correta.
Mas tem produto que vocês às vezes não transferem, como embalagem de papelão, plástico. Mas todas as lojas têm alguém que vive disso, coletor de recicláveis, que passam lá e pega, ajuda no sustento dessa pessoa e não polui o meio ambiente. Trabalhamos, pessoal, com parceiros que utilizam boas práticas de produção. Comercializamos móveis, sim? Sim? Oh, assustei. Sim ou não? Sim. Da onde vem essa madeira? Elas todas são provenientes de reflorestamento, ou seja, a sua extração é de forma consciente, todas certificadas e atestadas pelos órgãos reguladores do setor. Geralmente, esse produto tem um selo internacional chamado FSC, que comprovam e atestam a origem desse produto. Comercializamos produtos eletrodomésticos com alta eficiência energética. Nós pensamos nisso, e vocês sabem o que eu estou falando. Pode ter produto sem selo do Inmetro lá na loja? Não, todos certificados pelos órgãos competentes, atestando que um produto tem origem, tem procedência, e ele gasta menos energia. Fornecedores envolvidos com fair trade, ou seja, com comércio justo, que pensa desde a extração da matéria-prima até o comércio do produto final. Só para vocês terem uma ideia, até o nosso tabloide e a nossa sacola são sustentáveis. Se você pegar e virar a última página do tabloide, tem lá o selo internacional, FSC, que atesta que ele não polui o meio ambiente. E nossa sacola é biodegradável. Olha que atitude bacana. Vocês sabiam disso tudo? Sim ou não? Que bacana. Vamos ver o que fazemos para o social? Geração de renda. Toda vez que abrimos uma nova loja, nós estamos gerando riqueza, gerando impostos, gerando empregos, gerando renda e mudando a vida das pessoas naquela comunidade, como um todo. Cumprimento de todas as legislações trabalhistas. André, mas isso é obrigação. Sim, é obrigação, mas mais de 90% das empresas desse país, infelizmente, não cumprem suas legislações trabalhistas. E aqui nós nos preocupamos com isso desde o primeiro dia. Porque ele só começa a trabalhar conosco quando ele tem registro. Já é aquela preocupação de como assinar o cartão ponto, de falar do horário dele, entrada e saída. Ou seja, nós pensamos nisso. Não preciso nem dizer no trabalho escravo e infantil, que é absurdo, mas infelizmente no Brasil e no mundo acontece muito isso. Combate à discriminação. Não temos nenhum tipo de discriminação, seja ela qual for. Raça, sexo, religião. Aqui todos têm espaço. Assim como qualquer tipo de assédio, não compactuamos com isso. Remuneração iguais para homens e mulheres. Homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo na nossa empresa, eles ganham iguais. Mas, infelizmente, nesse país e em muitos outros do mundo, isso é diferente. Homens que ocupam o mesmo cargo de mulheres ganham mais. E aqui, desde nossa origem, sempre foi assim. Remuneração acima da média do mercado. Ora, pessoal, nós sabemos que nós temos os melhores salários. A empresa proporciona os melhores salários para todos os cargos. Vendedor, montador, recebedora, auxiliar de loja. Todos os cargos, nós temos um salário muito acima da média. Quanto é o salário do nosso assistente de gerente hoje? O salário dele é igual ao que ganha o gerente de um concorrente, dos dois principais concorrentes. Vocês sabem o que eu estou falando. Todos os dias nós estamos entrevistando esse pessoal aí. Se não bastasse os melhores salários, a empresa nos fornece benefícios. Como seria depender de um sistema único de saúde, de um SUS hoje, se você não tivesse um plano de saúde? Quanto seria desembolsar um pagamento para fazer o pagamento de um plano de saúde? Quanto será que custa? Além disso, pessoal, a empresa nos fornece PLR, prêmios de casamento, desconto em compras, prêmios sobre resultado individual. O vendedor bateu sua meta, começa a fazer premiação. Prêmios sobre resultados coletivos. O trimestre, você pode ganhar até 20% do seu salário em mercadorias na loja. E se não bastasse tudo isso, a empresa nos dá um ambiente de trabalho humanizado.
Nossas lojas são reformadas constantemente. Lindas, climatizadas, bem iluminadas. Temos o melhor showroom do mercado. Lojas amplas, com no mínimo 1.400 metros de exposição, todas organizadíssimas. Banheiro limpo. O banheiro mais limpo de qualquer loja, de qualquer comércio, de qualquer cidade. Tem gente que vai na nossa loja só para usar o banheiro e tomar o cafezinho. Tem rampa de acessibilidade? Tem banheiro para pessoas portadoras de necessidades especiais? E elevador? Nos preocupamos com isso. Eu não sei se vocês viram ainda essa semana um vídeo que está bombando aí na internet, que um pai com uma filha foi nas lojas Marisa, e a criancinha devia ter uns 4 anos, o senhor viu, seu Domingos? Devia ter uns 4 anos e ela queria usar o banheiro. E não tinha banheiro na loja. O funcionário falou, olha, vai ali do outro lado da rua, vai ali no Burger King e usa o banheiro. O pai ficou inconformado, fez um escândalo até que veio o gerente e falou, tudo bem, eu vou deixar você usar o banheiro de funcionário. Olha como isso impacta de forma negativa a imagem de uma empresa. Que tanto é que um dos diretores dessa empresa foi se manifestar nas redes sociais. Depois vocês procuram lá para ver. Além disso, pessoal, a empresa nos dá um plano de carreira. As pessoas têm a oportunidade de mudar de vida aqui. Ela chega onde ela quiser, só depende dela, da meritocracia, do resultado dela. Não tem jeitinho. É o exemplo de todos nessa sala, de todos nós. Ninguém chegou aqui como gerente. Meu exemplo, eu entrei lá em Valinhos há 27 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, como contínuo. E eu vi nessa empresa a oportunidade de mudar, assim como todos aqui nessa sala. Ações de endomarketing. Qual empresa é capaz de investir, trazer todos os seus funcionários no depósito dela, no escritório dela, são quase 10 mil pessoas, ficar 1 ano, o diretor da empresa, o seu Domingos, ficou 1 ano, quase todos os dias falando da cultura dessa empresa, investindo na formação dessas pessoas. Ou seja, treinamos e desenvolvemos todas as etapas da carreira do profissional, desde o início. Temos a gestão do mundo maravilhoso. Ano que vem ele se completa 10 anos, esse projeto maravilhoso, que facilita a vida das pessoas, dos nossos membros do elenco, dos nossos convidados. E quantos depoimentos já vimos aqui ao longo desses 10 anos, de pessoas que falaram que o mundo maravilhoso mudou a vida dela. Ou seja, o mundo maravilhoso é fazer com amor, é fazer com carinho, porque nós trabalhamos com gente, e gente que gosta de gente, é colocar o coração na frente. Aí não tem erro, é a receita do sucesso. E o concorrente, tem um atendimento igual esse? Lá existe um projeto igual esse? Investimento em tecnologia. A empresa está investindo fortemente na tecnologia SAP. Dia 1 de janeiro começa a rodar esse sistema. E vocês sabiam que 80% do PIB mundial passa na mão do SAP? 80% do PIB mundial passa na mão do SAP. E aí, como que está lá na loja o uso do aplicativo Loja 100? Facilitou a vida de vocês? Para conferir carga? Consultar assistência técnica? Pedir peça? Fala aí, pessoal, não estou ouvindo. Sim. Show de bola. Espere que vem muito mais. Vem muito mais para vocês. Retenção de funcionários na pandemia. No meio de 71 anos, veio uma pandemia que assolou o mundo. Infelizmente, tirou milhares de vidas, nos deixou preocupados, mas essa empresa sempre pensa lá na frente. Ela nos deu segurança, falou assim, fica em casa, fica tranquilo. Não mandou ninguém embora na pandemia, ninguém. Manteve todos os empregos e falou para os nossos convidados, fique em casa. Não se preocupe com o pagamento da prestação. Quando reabrir as lojas, vocês vão até a nossa loja com tranquilidade. E deu mais 60 dias sem pagar juros. E cobrando juros de só 1%. Isso é fazer um varejo sério. Isso é fazer um varejo de verdade.
Isso é mudar a vida das pessoas, isso é trabalhar para o bem de um país. Uma salva de palmas para essa diretoria. Muito bem. Além disso, nosso core business qual é? Vendas. E aí nós temos o quê? O nosso carnezinho, realizando sonhos, dando oportunidade das pessoas comprarem seus bens. Hoje sabemos que a maior parte da população brasileira vive na base da pirâmide. Ou seja, vamos lá e proporcionamos um crédito fácil, acessível, sem burocracia, de um juros máximo praticado de apenas R$ 3,40 ao mês. E o concorrente é 2, 3 vezes mais. E aí, se ele atrasa? Juros de apenas 1%. Isso é se preocupar com as pessoas. Quanto que é os juros de um atraso de um cartão de crédito hoje nesse país? De um cheque especial? Isso é fazer um varejo de verdade. Além disso, interferimos em campanhas sociais, arrecadação de alimentos, centenas de toneladas de alimentos, cobertores, lacres e tampinhas. As lojas 100 viraram uma referência para os convidados ir lá nas lojas e entregar esse material, que poderiam estar poluindo o meio ambiente, e nós revertemos em cadeiras de rodas. A última campanha nossa, agora, recentemente, nesse ano, com o ano passado, foram mais de 300 cadeiras de rodas, que mudamos a vida das pessoas e ajudamos elas, as pessoas que não têm condição de trabalhar, de comprar, né, esse material. Vamos falar no pilar de governança. Eleita 4 vezes a melhor empresa do varejo brasileiro. Só essa frase eu não precisaria mais fazer palestra nenhuma aqui. Porque você ser eleito 4 vezes num país desse tamanho de dimensões continentais, não é fácil. E quando a gente fala de varejo, a gente está falando de todo segmento. Então, uma empresa eleita 4 vezes a melhor do varejo brasileiro. Uma empresa que vocês nunca viram ao longo desses 71 anos envolvido em algum escândalo. Nos orgulhamos em dizer que, em 71 anos, nunca tivemos um título protestado sequer. Uma empresa com transparência fiscal, contábil, para todos os órgãos e governo. Integridade e práticas anticorrupção, tanto endêmica como sistêmica. Não tem espaço para isso aqui, não tem jeitinho. A nossa administração é espartana. Gestão de riscos, pessoal. Conseguimos prever com planejamento os problemas muito antes deles acontecerem. E saímos muito mais resilientes de uma crise. E muito mais preparados do que todo o mercado por aí. Vocês já passaram por isso aqui. Sabe do que eu estou dizendo. Adoção de normas de segurança. Temos a tranquilidade de trabalhar em nossas lojas e dizer que são seguras. Nós não temos, graças a Deus, e que continuamos a não ter, porque se você cumpre normas e procedimentos, você não vai ter assalto em nossas lojas. Temos um ou outro, mas como que é o concorrente por aí? Porque nós temos procedimentos e normas que funcionam. Ou seja, é uma empresa idônea, com todos os seus stakeholders, com todos. Temos a preocupação com a proteção e privacidade de dados. Muito se ouve aí no mercado, dados vazados, dados roubados, informações de clientes que são vendidos aí no mercado negro. Nosso sistema é tão seguro que nós pensamos nisso tudo. É muito difícil ter dados roubados aqui. Gerenciamento de conflitos. Todas as vezes que há um conflito, nós vamos lá, apuramos na ética, pautado na responsabilidade e resolvemos da melhor maneira possível. Enfim, é uma empresa que tem boas práticas de gestão e compliance, boas práticas de administração. E como é o nosso concorrente por aí? Vamos ver comigo? Loja sem fachada. Olha essa loja, curto-circuito. Olha o dano que poderia causar. Uma loja com a marquise caindo.
É isso que nós encontramos por aí. Um calor infernal, loja sem ar-condicionado. Nosso concorrente está assim, pessoal. Alguém podendo causar um acidente com esse piso. Na nossa loja a gente não encontra um piso quebrado. Olha o teto caindo. Loja sem bebedouro. Essa loja estava sem bebedouro. Não tinha água para o funcionário tomar. Sem banheiro. Não tinha banheiro. Teto caindo. E aí eu quero fazer uma reflexão. O que nossa empresa proporciona? Os melhores salários, as melhores lojas, os melhores preços, o melhor showroom, melhor crédito, melhor treinamento, melhor plano de carreira, tudo melhor. Será que um funcionário do concorrente, ele tem segurança em trabalhar lá? Vira e mexe, ela muda a política de pagar comissão, atrasa isso, aquilo, não pagou nem PLR, um deles esse ano. Será que essa pessoa é feliz em trabalhar lá? Será que é um ambiente insalubre? Será não, eu afirmo que é. E olha o que a empresa proporciona para nossos membros do elenco, para todos nós. E quais são as vantagens de trabalhar um ESG? As empresas que têm uma agenda ESG forte e coerente, ela consegue fortalecer sua marca e reputação, ou seja, ela agrega valor de mercado. Aí ela tem uma parceria, vamos dizer assim, uma consolidação da marca muito mais forte e engajada com o seu convidado, com o seu cliente, e muito mais duradoura. Redução de riscos e custos operacionais. A empresa que trabalha o ESG de forma coerente e forte, ela consegue prever riscos e ameaças muito antes de acontecer. E ela sai muito mais forte disso, e muito mais rápido do que outras que não trabalham esse assunto. Além disso, vai gerar um impacto positivo em toda a sociedade e ajudar o meio ambiente. E hoje, cada vez mais mercados estão exigindo critérios em ESG para fazer parceria, para abrir novos mercados. Ou seja, uma empresa que trabalha o ESG como nós, consegue acessar esse novo mercado e fazer novos contratos, gerando mais riqueza para a marca, se tornando muito mais competitiva. E além disso, pessoal, hoje nós temos aí várias gerações que a gente trabalha, né? E a geração Z está vindo aí, uma geração mais conectada, diferente, uma geração que questiona mais, que talvez não é tão resiliente, mas que pode acabar com a imagem de uma empresa num só clique. As informações são assim hoje. E cada vez mais pessoas hoje estão procurando empresas com critérios em ESG que têm os valores e propósitos parecidos e coerentes aos seus para fazer parte. E uma pesquisa da Robert Half, a maior empresa de recrutamento do mundo, aponta que 83% das pessoas em um processo seletivo leva o ESG em consideração para aceitar um novo emprego. E desses, 90% afirmam que boas práticas em ESG ajudam na retenção e atração de talentos. Ou seja, temos o melhor. Não dá hoje para eu ficar patinando para completar um quadro. Não dá hoje para eu parar na formação de pessoas. É inaceitável não ter vendedor estagiário hoje. Desculpa a minha franqueza. Não dá para ter hoje funcionário entrando e saindo da loja 100 sem conhecer a empresa, pessoal. Não dá para ter funcionário trabalhando 1, 2 meses, 1 ano, 2 anos, e está trocando a loja 100 por outra empresa. Nada contra outra empresa pequenininha, mas ele vai trabalhar lá no armazém do Zé. Está trocando essa empresa que dá a possibilidade dele crescer, dele mudar de vida. Sabe de quem é a culpa? É nossa. Faça uma reflexão, se isso acontece aí na sua loja, você tem que repensar. Porque por trás disso tudo, a empresa te dá muita coisa. E você tem que mudar e espalhar essa cultura da loja 100. Não adianta esse funcionário entrar hoje e você falar, ó, leia esses livros, assista esses vídeos, faz essas continhas. Não vai funcionar. Mas eu não vou entrar no mérito desse detalhe que o Fábio vai falar mais para vocês. Mas nós precisamos refletir
Essa empresa precisa de nós. Nós temos um mercado gigantesco para a gente conquistar. A gente tem uma vantagem competitiva gigante. Não dá para a gente ficar patinando nisso. E nós precisamos assumir um compromisso que a gente precisa mudar. A gente precisa melhorar. Combinado? Eu quero aqui agradecer a toda a diretoria da empresa, a vocês que estão aqui no dia de hoje, o senhor Renê, que me ajudou com o fornecimento de dados do escritório do depósito, muito obrigado. O senhor Domingos, na orientação desse trabalho, aos colegas da supervisão e os gerentes que ilustraram com fotos esse trabalho. E eu quero aqui também agradecer a minha amiga Glaucia, ela é doutora em ESG, leciona na PUC e Unicamp em Campinas, tem diversos artigos publicados no Brasil e na América Latina que falam sobre ESG. Quem quiser saber um pouco mais sobre ESG, dá um Google no nome dela, ou entra lá no LinkedIn. Estou à disposição, que precisarem de mim, conte comigo, e-mail, telefone, pessoalmente. Posso tirar mais algumas dúvidas, se caso surgirem. Porque loja 100 é 100? Sensacional! Obrigado. Sensacional! Você desceu do palco, vem aqui em cima do palco primeiro, rapaz. Vamos! Vem aqui. Muito bom. Agora sim, parabéns. Que palestra, hein? Que palestra. Começamos bem. Parabéns pelo trabalho. Realmente entregou muito. Começamos bem, começamos bem.